Bom dia, família, graça e paz, tudo bem? Avançando então aqui, no nosso devocional, estamos espiando a terra essa semana, Estamos nesse processo de perceber o que Deus, tem para nós nesse tema, nesse tempo de possuir a terra prometida, E hoje eu quero falar com você sobre qual tipo de espia que você é. Ou você é um espia da lei, ou você é um espia da graça. Lembra que eu mencionei que houve em outro momento relacionado a Israel, e é então com Moisés, isso está descrito em Números capítulo 13, um momento onde Israel chega a um lugar chamado Cades Barneia, e ali Moisés envia 12 espias à terra prometida, entre eles estava Josué. E agora, muitos anos depois, Josué é quem envia espias, quando eles estão em Sitim, de Sitim até Jericó, para espiar a terra que Deus já deu. Antes de possuir, ele vai espiar. E aqui eu já falei para vocês, vai perceber o Espírito, eles vão ver qual que é a direção de Deus para agora possuir o lugar que Deus já tinha falado. Então, a partir disso, nós precisamos de atentar o quê? A partir desse envio dos espias, a partir de nós sermos enviados para espiar, nós precisamos de atentar para a base que nós vamos utilizar para espiar a terra, porque esse fundamento é determinante para aquilo que nós iremos ver, como nós iremos ver, e o relatório final, da nossa espionagem, se assim posso dizer, será como uma declaração de fé que vai definir as nossas atitudes. Então, a base precisa de ser ajustada, a base ela precisa de ser correta, porque senão o relatório final lá vai ser errado e a atitude lá vai ser errada. É o que acontece em Números 13. Então lá, Moisés, nós falamos isso na última semana, lembra, Moisés, então, de uma maneira figurada, ele representa a lei. Josué representa a graça. Então, os espias de Números 13 são espias da lei, enquanto os espias de Josué capítulo 2 são os espias da graça. E quando nós vamos comparar agora os dois relatórios, os relatórios dos espias, nós vamos perceber nitidamente qual que é o fundamento que cada um estava, qual o fundamento que eles utilizaram para observar e avaliar a terra prometida. Então é interessante, que ambos os espias, eles vão para o mesmo lugar, mas com relatórios muito diferentes, mostrando que a diferença está na base, a diferença está no fundamento. É como se fosse assim, os espias de Números 13, aí eu estou falando dos 10, os 10 são da lei, Josué e Caleb é da graça, aleluia. É como se eles tivessem usado, óculos da lei, E os de Josué 2, eles são enviados com os óculos da graça. É isso aqui que determina tudo, a maneira que vê, é a maneira que crê, e assim que vai ser. Quero ler com você aqui rapidamente Números 13, versículo 27 ao 33, que é o relatório. Diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra de Negueb. Os heteus, jebuseus, amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos dele. Esse é o relatório dos 10 espias, dos espias da lei. Olha o relatório dos espias da graça, Josué capítulo 2, 23 e 24. Assim os dois homens voltaram, desceram do monte, passaram o rio e vieram a Josué, filho de Nun, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: certamente o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Então
Então olha só, irmãos, quando nós comparamos os dois textos, nós vamos perceber inúmeras diferenças. Mas eu quero destacar uma aqui, né? Uma não, talvez seja a principal, eu considero como uma das principais, que é a maneira que os espias se viam diante do desafio. Enquanto os primeiros espias, os espias da lei, eles viam a si próprios, e isso é uma declaração da boca deles, eles viam a si próprios como gafanhotos, ou seja, alguém muito fraco. Os espias da graça, pelo contrário, eles não se veem como gafanhoto, eles se veem, embora não está descrito, mas nós percebemos a maneira que eles falam, eles se veem como gigantes, a ponto de gerar medo nos moradores da terra. Então olha só a diferença. E como eu falei, entre tantas diferenças que tem aqui, eu acredito que essa é uma das principais. O resultado da maneira que nós vemos. Então, a base que nós estamos, ela vai determinar a maneira que nós vemos a nós mesmos. E a maneira que nós nos vemos vai determinar a maneira que nós vemos os desafios que estão diante de nós. Ok? Então, a lei, ela sempre vai levar o caminho que o homem está no centro de todas as coisas. E esse caminho da lei, ele é expresso de duas maneiras, que são dois extremos. Então, um extremo é o quê? Está o extremo do menosprezo, da autodepreciação, da vitimização, dessa espécie desse apequenamento, sabe? Aquela coisa assim, não, eu sou nada, não sou ninguém, sou fraquinho, não tem nada. É essa questão aqui. Parece que é uma humildade, mas não é. Isso aqui é a lei que gera. O outro extremo agora está o quê? Está a soberba, a arrogância, a autossuficiência. Só que nos dois extremos, quem está no centro desse tipo de visão é o eu, o foco está o eu. E isso é o resultado da lei. Ou a lei, ela vai deixar você muito confiante, porque você consegue fazer, você consegue cumprir a lei. Ou ela vai deixar você lá na condenação, porque você não consegue fazer. São os dois extremos. Mas a graça de Deus é totalmente diferente. A graça de Deus centraliza quem? Ela centraliza Cristo. Então nós não vamos nem para o extremo e nem para outros extremos, mas nós permanecemos no centro, em Cristo, sabendo que nada é por nós mesmos, mas que em Cristo nós somos mais que vencedores. É o que o próprio Jesus diz para mim e para você em João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Então essa é a nossa convicção, é isso que vai nos encher de fé, não só para espiar a terra, como possuir a terra. Eu e você iremos possuir a terra com essa perspectiva. Por quê? Porque nós sabemos que o Senhor está conosco, nós sabemos que o Senhor é por nós e que já nos deu a terra. Então nós somos espias da graça, não somos espias da lei. Você não é um gafanhoto, não. Você é todas as coisas em Cristo Jesus, você é nele. Não é você, é ele em você e você nele. Isso é fantástico, irmãos. Não é essa autoconfiança em si, mas é confiança naquele que habita dentro de mim. Aleluia, irmãos. Amém? Então sejamos espias da graça, a fim de nós possuirmos a terra prometida. Deus abençoe a sua vida.